Shalom, homens de honra! 19 de março. Bom feriado para todos vocês que estão entrando na live. Que vocês tenham um feriado abençoado, amém? A canção do último dia. O cântico da consumação. Esse é o título do nosso devocional de hoje. Vamos para o versículo. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, verso 1 a 2. Amém? Vamos para a mensagem devocional. Vivemos tempos de incerteza, em que o caos e a especulação sobre os últimos dias permeiam nossa sociedade. No entanto, a mensagem central que ressoa é a importância da igreja em estabelecer um ambiente de fé. Estamos em uma era de decisão, um tempo de julgamento que requer um posicionamento firme para suportar as pressões deste novo tempo. A igreja é chamada para plantar sementes de fé, criando um espaço onde o mundo de Deus possa nos encontrar. O Senhor nos comissiona para estabelecermos as bases nas esferas estratégicas da sociedade, desde a educação até a política, confiando que o que Deus faz permanecerá, enquanto as obras do inimigo cairão. Assim como em Betel, os portões do inferno serão confundidos e o inimigo será derrotado novamente. Muitas especulações sobre os últimos dias ainda estão seladas. Somente o Senhor, o leão da tribo de Judá, é digno de abrir o livro e revelar o que está por vir. Até que ele abra o livro, devemos permanecer firme na esperança e na fé, sabendo que o protagonismo pertence à igreja. Deus manterá de pé aquilo que está fixado nele, e todas as circunstâncias serão consumidas pelo fogo do Senhor. Olha aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que estão entrando na live, sejam muito bem-vindos. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas Secretas com Meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Amém? Então, o nosso texto fala o que aqui? Quem tem a autoridade para abrir o livro é só o Senhor. E quem quer estar nele tem que estar puro. Tem que resolver tudo aqui para que possa estar escrito no livro da vida. Amém? E Ele quer nosso coração. Aqueles mandamentos nós temos que colocar em prática, dia a dia. Que Ele fala para nós escrevermos na tábua do nosso coração os 10 mandamentos. Então a gente tem que estar com o coração puro. E aqui fala. E a igreja é grande responsável disso aí, para nos ensinarmos a ser puros e andar no caminho reto perante a nossa sociedade aqui fora. Porque não adianta nada nós irmos na igreja e não aplicar nada aqui fora. Amém? Então a igreja é nossa escola, é nosso instrumento para que nós possamos pegar as nossas ferramentas lá dentro da igreja e sair aqui fora para esse mundão e transformar vidas. Amém? Como Jesus fazia com os discípulos. Ele transformava vidas por onde ia. E aí ele deu para cada discípulo uma missão. E essa missão cada um tinha que fazer perante o Senhor. E nós somos iguais. Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. E aqui nós não estamos para brincadeira.
Deus já nos fez imagem e semelhança, nós temos uma responsabilidade a carregar perante o Senhor. Então é isso. Dependendo das circunstâncias, serão consumidas pelo fogo do Senhor. Olha lá, no final da nossa mensagem. Então é isso, pessoal. Agora, por gentileza, vocês que estão na live, estão entrando na live, quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, em meio ao caos e à incerteza, ajude-me a estabelecer um ambiente de fé, que eu possa ser promovido nas esferas da sociedade. Que eu possa ser proativo nas esferas da sociedade, confiando que suas obras permanecerão. Dê-me sabedoria para discernir os tempos e coragem para posicionar firmemente. Que eu possa aguardar com esperança a revelação do que está por vir, sabendo que o Senhor é digno de abrir o livro e desatar os selos. Amém? Pode abrir os olhos. Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, Apocalipse 5, verso 1 a 5. Eu vou ler para vocês, depois eu tenho uma breve explicação desse versículo. Minha Bíblia é essa aqui, ó, Almeida Revisada Atualizada. Vamos lá então. Capítulo 5 fala assim: visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Então, do verso 1 a 5, que nem fala nosso devocional, fala assim para nós. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha lá. Só ele podia abrir o livro. Tanto é que ele estava sentado no trono e estava escrito por dentro e por fora. E um anjo do Senhor forte proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Fez uma pergunta. Só ele pode desatar o selo, Senhor. Amém? A explicação desse versículo para nós hoje fala assim: João vê um livro selado que ninguém podia abrir. Isso representa os planos e propósitos de Deus que estavam inacessíveis. Ele chora porque parecia que não havia solução, até que surge o Cordeiro Jesus, o único digno de abrir o livro. Isso para nós quer dizer o que hoje? Mesmo quando tudo parece fechado, sem resposta ou direção, Jesus é o único que pode destravar o que ninguém consegue. O que parece impossível para hoje já tem solução nas mãos dele. Então, pessoal, dependente do que nós estamos passando, das nossas angústias, só ele pode ir. Ele é o único que pode destravar. Às vezes a gente precisa romper alguma coisa na nossa vida, ou até mesmo na empresa onde a gente trabalha, quem é empresário também. É só ele que vai poder destravar. Às vezes a gente está indo por um caminho que não é dele. E aí as coisas ficam mais difíceis. Então, peça para ele. Faça um momento de oração seu no quarto, no secreto. Ele vai dar as estratégias certas para nós. Amém? E ele deixa uma frase final para nós aqui, nessa explicação. Quando ninguém pode fazer nada, Jesus pode tudo. E ele ainda
está no controle. Amém? Então é isso. Ele está no controle de tudo. Está no controle de nós, das nossas vidas, do que vai acontecer daqui a pouco. Ele está no controle de tudo. É só nós acessarmos. Agradecer, pedir, ter fé, que tudo vai acontecer. Ele é um homem de palavra. E tudo que ele fala, ele faz. Ele nunca deixou de fazer nada para ninguém. Você pode pegar a Bíblia inteira e ler. Ele nunca deixou ninguém na mão. É o povo que ficava com medo, murmurava, e aí ele se irava. Mas por quê? Porque o povo não acreditava. Então é isso. Temos que acreditar cada vez mais, crer cada vez mais, que tudo vai acontecer nas nossas vidas. Tenho certeza disso. Quanto na minha, quanto nas suas aí. Amém? E a frase final do nosso devocional hoje é assim: o nosso chamado é contribuir fé para o que Deus está fazendo. Pois o que o inimigo está fazendo irá desabar a qualquer hora. Mas o que o Senhor faz permanece para sempre. Amém? Então é isso. Nós temos poder de derrotar o nosso inimigo. Ele já deu essa autoridade para nós. Para mim, para você, para todos aí. Mas muitos não sabem usar. E é isso que nós precisamos. Saber usar as ferramentas que ele nos deu para derrotar o inimigo. O inimigo está ao nosso lado dia a dia. Hora em hora, minuto a minuto. Só que a gente tem que ter consciência, sabedoria para lidar com o inimigo. Amém? E ele já deu as ferramentas para nós. Nós temos autoridade. Eu, você, todo o pessoal tem de autoridade que ele já nos deu. Por nós sermos imagem e semelhança dele. Nós não podemos ter medo do nosso inimigo. A partir do momento que nós temos medo, ele vai entrar cada vez mais. Só que nós temos a responsabilidade também de não dar brecha para ele entrar. Esse é o maior desafio. Às vezes ele entra pela bebida, às vezes ele entra pelo cigarro, às vezes ele entra numa briga, às vezes ele entra numa briga com a família, com a esposa, com os filhos. Essas são as brechas que a gente tem que tomar conta dia a dia. E temos que ter fé, muita fé, para que tudo possa melhorar. Amém? Então é esse o nosso devocional. Quero que vocês tenham um feriado abençoado e revestido, como ele fala em Efésios, que ele revista você e sua família com a armadura dele da cabeça às plantas dos pés, e que ele cubra vocês e sua família também com o sangue dele, para que nenhum mal possa entrar ao seu redor, na sua casa, nos seus familiares. Amém? Então quero que vocês tenham um feriado abençoado e aproveitem da melhor maneira possível esse feriado. Leia um pouquinho a Bíblia. Não deixa de ler a Bíblia, não. A Bíblia é nossa ferramenta. Ela é nossa ferramenta há mais de 1000 e 1000 anos aí. E eu também não sabia. Fiquei sabendo há 4 anos atrás, quando comecei a fazer provérbios, ler provérbios todos os dias. E hoje estou aqui, explicando um pouquinho do que eu sei para vocês. Né? Amém? Então, fui!